Olá pessoal, tudo bem? Deus abençoe a todos. Vamos juntos para o nosso estudo bíblico de hoje, mais um capítulo do livro dos Juízes. Vamos concluir o capítulo 16 e vamos para o capítulo 17 com a graça de Deus aqui hoje no nosso estudo bíblico. Estamos aqui meditando o livro dos Juízes e dentre eles o juiz Sansão. Vemos aqui que ele era, eu defini em uma palavra, um jovem inconsequente, né? Tinha o poder de Deus, né? O Espírito de Deus estava sobre ele, mas ele cometeu muitos erros, infelizmente, e pôs em risco o seu povo, etc. Muito embora Deus se utilizou dessa inconsequência para poder salvar o povo da opressão dos filisteus. Nós vimos que Sansão se apaixonou primeiro por uma filisteia, casou com ela, né? Ela o traiu, no sentido de que, para saber um enigma que ele queria propôs para os filisteus, por causa disso ele a entregou a outra pessoa. Depois de um tempo ele voltou lá, etc. E aí houve o episódio ali do leão que ele matou, né, com suas próprias mãos, do encontrar o mel, favo de mel na carcaça do leão, o episódio da raposa, né, onde ele pegou duas raposas e queimou todo o trigo, do episódio da queixada do jumento, que ele matou mil filisteus. Enfim, depois ele foge para uma gruta e ali vão atrás dele, aí há o episódio da queixada do jumento. Enfim, depois de tempo ele encontra Dalila, se apaixona, casa com Dalila e Dalila vai trair ele de novo. Então chegamos nesse ponto aqui no capítulo 16. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, derrama a tua graça, a tua força, o teu Espírito, para que possamos compreender a tua palavra e pô-la em prática. Amém. Muito bem, vamos lá então para o capítulo 16, finalzinho aqui do capítulo 16. Vamos pegar aqui do versículo 13, né? Então disse Dalila a Sansão: até agora zombaste de mim e me dissestes mentira. Conta-me com que devo amarrar-te. Ele respondeu: se teceres as 7 tranças da minha cabeleira com a urdidura de um tecido e as apertares com um pino, eu ficarei fraco e me tornarei como qualquer homem. Já era a terceira vez ou a quarta vez aqui que Dalila estava mentindo para ele. Enquanto ele dormia, Dalila teceu então as 7 tranças de sua cabeleira com a urdidura, apertou-a com os pinos e gritou: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Ele despertou do sono e arrancou o pino com o tecido. Disse-lhe Dalila: como podes dizer que me amas se o teu coração não está comigo? 3 vezes zombaste de mim e não me fizeste saber onde reside a tua grande força. Né? Então veja, mais uma vez ela insistindo, apelando, e ele diz, versículo 16: como todos os dias ela o importunasse com as suas palavras e o fatigasse, ele se angustiou até a morte. Então lhe abriu todo o seu coração. E aí ele disse o segredo, né? A navalha jamais passou pela minha cabeça, disse-lhe ele, porque sou nazireu de Deus, escolhido de Deus. Desde o seio de minha mãe. Se me cortassem os cabelos, a minha força se retiraria de mim. Perderei meu vigor e me tornaria um homem como qualquer outro. Então Dalila sentiu que ele tinha aberto todo o seu coração. Mandou chamar os príncipes dos filisteus e lhes disse: vinde agora, porque ele me abriu todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus vieram com o dinheiro na mão. Ela adormeceu Sansão em seus joelhos, chamou um homem e o mandou cortar as 7 tranças de sua cabeleira. Assim começou ela a dominá-lo, e a sua força se retirou. Ela gritou: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Acordando do seu sono, ele pensou: sairei como de outras vezes e me livrarei. Agora, olha esse versículo aqui. Mas não sabia que Yahvé tinha se retirado dele. Então veja, na sua arrogância, ele achava que resolveria tudo novamente, como outrora.
Mas a palavra do Senhor diz uma coisa muito dura, que vai repetir lá quando estava no episódio de Saul, nós vamos ver depois quando estivermos no livro de Samuel. O Espírito de Deus já não está mais com ele. Então, que coisa triste, que coisa dura, né? Sansão percebeu que Deus não estava mais com ele, porque ele traiu o Senhor, porque ele negou o Senhor, porque ele pecou. Quantas e quantas vezes, querido, nós corremos este risco e mais, infelizmente, vivemos essa experiência do próprio Deus nos deixar, porque nós deixamos Deus. Veja, não é Deus quem nos deixa, somos nós que abandonamos Deus. Isso é muito duro. Ele acurtou o cabelo dele, que era o símbolo do seu compromisso. E aí gritou: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Ele acordou de um sono, pensou: sairei das outras vezes, né? Sairei novamente como saí das outras vezes. Mas não sabia que Yahvé tinha se retirado dele. Isso é duro. Porque a sua força vem de Deus. A minha força, a tua força vem de Deus, queridos. Os filisteus os agarraram e vazaram-lhe os olhos e os levaram a Gaza. A primeira coisa que fizeram foi cegaram, né? Cegaram Sansão, onde o acorrentaram com uma dupla corda de bronze e ele girava a mão no cárcere. Então ele ficou como um escravo. Entretanto, depois que ela lhe tinha raspado a cabeça, os cabelos começaram a crescer. Os príncipes dos filisteus reuniram-se para oferecer um grande sacrifício a Dagom, seu Deus, e para se entregar às comemorações, e diziam: o nosso Deus entregou em nossas mãos Sansão, nosso inimigo. Logo que o povo avistou o seu Deus, começou a louvá-lo, entoando essas palavras: o nosso Deus entregou em nossas mãos Sansão, nosso inimigo, aquele que devastava as nossas terras e que multiplicava os nossos mortos. E como o coração deles estava alegre, disseram: mandai vir Sansão para nos divertir. E fizeram, pois, que viesse Sansão do cárcere, e ele os divertia. Ou seja, ele era humilhado ali naquela realidade. Depois o colocaram de pé entre as colunas. Sansão disse ao moço que o conduzia pela mão: guiai-me e faze-me tocar as colunas sobre as quais sustenta o templo, para que eu me apoie nelas. Ora, o templo está repleto de homens e mulheres. Estavam lá todos os príncipes dos filisteus, e no terraço havia 3.000 homens, 3.000 entre homens e mulheres que observavam as brincadeiras de Sansão. Sansão invocou a Yahvé e exclamou: Senhor, eu te peço, lembra-te de mim, dai-me forças ainda mais essa vez, ó Deus, para que de um só golpe eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. E Sansão tocou as 2 colunas centrais do templo, sobre as quais este se sustentava, e se apoiou nelas, numa com o braço direito e noutra com o braço esquerdo, e gritou: morra eu com os filisteus. Ele empurrou com todas as suas forças, e o templo desmoronou sobre os príncipes e sobre todo o povo que ali se encontrava. Aqueles que ele fez morrer com a sua morte foram em maior número do que aqueles que fez morrer durante a sua vida. Os seus irmãos e toda a casa do seu pai desceram e o levaram. Subiram com ele e o sepultaram entre Saraá e Estarol, no sepulcro de Manoé, seu pai. Ele fora juiz em Israel durante 20 anos. Então vejam, esta é a história de Sansão. Interessante que os cabelos dele estavam ali raspados, mas na medida que passou o tempo, os cabelos foram crescendo. Um símbolo, veja, não é mágica, mas é um símbolo de que com o arrependimento, com a misericórdia, com o tempo de sofrimento, nós temos a oportunidade de voltar para Deus, e Deus vem novamente em nosso auxílio, e infunde em nós o seu Espírito e nos dá força novamente. Foi isso que Sansão fez. Ele recebeu essa graça, se arrependeu e pediu a Deus a graça de, uma vez mais, ter a força que vinha do alto para vingar, né, aqueles filisteus. E assim aconteceu. Então vejam, o que Deus falou com você nesse episódio de Sansão? Para mim fica muito forte que eu jamais peque. Às vezes um ministro, um pregador, um sacerdote, que vai cometendo pecados
e a gente acaba esquecendo que chega uma hora que o Espírito de Deus pode deixar a gente. Então, que Deus nos livre disso, né? Deus me livre a cada um de nós. Vamos lá, vamos para o capítulo 17. Capítulo pequeno, vamos meditar aqui. Havia um homem da montanha de Efraim que se chamava Miqueias. Ele disse à sua mulher: os 1.100 ciclos de prata que te foram tirados, e a propósito dos quais pronunciastes maldição, e mesmo tu me dissestes: esse dinheiro aqui está, fui eu quem o tirou. Sua mãe disse: seja o meu filho bendito de Yahvé. Ele restituiu os 1.100 ciclos à sua mãe, que disse: eu havia dedicado esse dinheiro a Yahvé da minha própria mão, a meu filho para fazer uma imagem de escultura, um ídolo de metal fundido, mas agora quero doá-lo novamente a ti. Ele, porém, entregou o dinheiro à sua mãe. Estamos falando aqui do santuário particular de Micas, né? É um finalzinho aqui. Então sua mãe tomou 200 ciclos de prata e os enviou aos ourives, que fez uma imagem de escultura e um ídolo de metal fundido que foi colocada na casa de Miqueias. Este homem, Micas, tinha uma casa de Deus. Ele fez um efode e terafim, lembra que é a roupa dos sacerdotes, né? E deu a investidura a um dos seus filhos, que veio a ser seu sacerdote. O cara fez um deus pagão, um sacerdote pagão. Neste tempo não havia rei em Israel, e cada qual fazia o que lhe parecia correto. Havia um jovem de Belém, em Judá, do clã de Judá, que era levita e residia ali como estrangeiro. Este homem deixou a cidade de Belém, em Judá, para estabelecer-se como estrangeiro onde pudesse. No curso da sua viagem, chegou à montanha de Efraim, à casa de Micas. Micas lhe perguntou: de onde vens? Eu sou levita de Belém de Judá. Respondeu-lhe: ando em viagem a fim de me estabelecer como estrangeiro onde puder. Fica comigo, disse-lhes Micas. Se para mim pai e sacerdote, te darei 10 ciclos de prata por ano, roupa e alimento. O levita foi. O levita concordou em ficar com este homem, e o jovem foi para ele como um dos seus filhos. Micas deu a investidura ao levita, e o jovem se tornou um sacerdote e ficou morando na casa de Micas. E agora, disse Micas, eu sei que Yahvé me fará bem, porque tenho este levita como sacerdote. Veja, nós começamos aqui um outro momento com a palavra de Deus. Essa história aqui do santuário de Micas e o santuário de Dan. Né? O assunto principal desses capítulos 17 e 18 é a história da fundação do santuário de Dan e da origem do seu sacerdócio. Aqui nós vamos ver uma outra fase, né? Depois dos Danitas, o crime de Gabaá, o crime contra o Benjamim. Então, nós vamos ver como é que o povo estava. Muitos deles buscaram construir outros deuses, muitos deles buscaram dar o seu jeitinho e não foram fiéis, radicais ao nosso Deus. Então, cuidemos para que nós não alimentemos os falsos deuses na nossa vida. Né? Aqui é o início, finalizamos o capítulo 17. Amanhã a gente continua no capítulo 18 e a gente traz um pouquinho mais sobre essa realidade. O que Deus falou com você? Volte aí ao Sansão ainda, né? E deixe aqui nos comentários, compartilhe para que mais pessoas se unam a nós. Vamos juntos, dia após dia, no nosso estudo bíblico. Deus abençoe você e até amanhã.